do capítulo 1 de Atos. Os versículos 9 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu vou repetir o final do verso 11. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Quantos pais e mães aqui presentes? Levante assim a sua mão. Você já contou alguma história para o seu filho ou sua filha? Quem já contou uma história para um filho ou uma filha? Praticamente todos aqui. Na maioria das vezes em que nós contamos uma história aos nossos filhos pequenos, qual era a intenção? Ou o momento? Geralmente fazíamos isto à noite. Eu acredito que com um duplo propósito. Transmitir uma lição, um ensino, mas também fazê-los ou levá-los a dormir. Para levá-los a dormir. E alguns desses pequeninos desenvolveram o hábito de só conseguirem dormir depois que o pai ou a mãe fosse lá e contasse, então, uma história para eles. Algumas dessas histórias que nós contamos foram reais, acontecimentos verídicos. Outras, porém, eram apenas contos. E como já dissemos, com a intenção de influenciar ali e fazer os pequenos pegarem no sono, levá-los realmente a dormir. E isso muitas vezes dava certo, funcionava. É claro que tinha aqueles mais espertos que quando vinham pegar no sono, você já tinha contado quase 10 histórias. Meus amados, durante milênios, o Deus Pai tem também contado através de milhões de vozes a mais extraordinária de todas as histórias. Como um Pai eterno, como um Pai bendito, tem usado milhões de vozes, de homens e mulheres escolhidos e capacitados por Ele mesmo para a transmissão de uma incomparável, de uma maravilhosa, de uma
extraordinária história. Mas não com o propósito de nos fazer dormir, muito pelo contrário. O seu propósito é nos manter bem acordados e cheios de esperança. Especialmente porque já estamos ouvindo o capítulo final dessa história divina. E que história é essa? Que história divina nós estamos já imergidos, inseridos no capítulo final. A volta gloriosa e triunfante do seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Referências a este acontecimento são encontradas em mais de 318 vezes nos 260 capítulos do Novo Testamento. E é sobre esse capítulo final dessa história que nós falaremos hoje. Pela graça, a bondade e a misericórdia infinita do Senhor, nós vamos tomar como base as próprias palavras do Senhor Jesus, que se encontram também no último capítulo da Escritura Sagrada. E eu quero convidar agora a igreja para juntos fazermos a leitura do capítulo 22 de Apocalipse. Então vamos a esse texto precioso. Apocalipse capítulo 22, nós faremos a leitura aqui pela nossa projeção, utilizando a versão NVI, tá bom? Então nós vamos proceder da seguinte forma: eu vou iniciar a leitura do capítulo e os irmãos, a igreja aqui em uma só voz, lerá os versículos pares. Então pode projetar para nós, ok? Acompanhe com bastante atenção, participe também desse momento em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Os irmãos. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Não haverá, os irmãos, vamos alternando, tá bom? Eu vou lendo um versículo e os irmãos o outro. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam
as palavras deste livro. Adore a Deus. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema que queremos compartilhar com todos nessa noite é este que está projetado: a esperança que deve nos manter acordados. De fato, é a mais extraordinária de todas as histórias que tem sido contada através de milhões e milhões de vozes por milênios. Mas não para nos fazer dormir, muito pelo contrário, para nos manter acordados e bem acordados. Nós iremos então analisar alguns aspectos que envolvem essa volta gloriosa e triunfante do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar os redimidos, aqueles que Ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o primeiro aspecto interessante que nós devemos atentar no que diz respeito à sua volta triunfante é a certeza dessa volta, a certeza de sua vinda. E nós podemos descobrir isso, nós podemos assimilar isso de forma muito clara e muito verdadeira, olhando para as declarações do próprio Senhor Jesus sobre essa sua volta, sobre esta sua segunda vinda, nos versículos 7, 12 e 20. Se você observar esses 3 versículos, você vai encontrar em todos eles a expressão eis que venho, está no versículo 7. No versículo 12, a mesma expressão é repetida, eis que venho. E no versículo 20, nós vamos encontrar a expressão sim, venho. Em algumas versões da Bíblia, nós encontramos também o uso da palavra certamente venho.
é uma certeza. Não existem margens para qualquer dúvida a respeito de sua volta gloriosa e triunfante. É apresentada na Escritura e, como já dissemos, em mais de 318 citações diretas e indiretas somente no Novo Testamento. A sua vinda é certa, é uma certeza. Eu acredito que todos nós aqui já testemunhamos uma cerimônia de casamento realizada em um templo. Quantos aqui tiveram essa experiência de terem casado por meio de uma celebração em um templo, seja o templo de uma igreja evangélica ou católica, os que passaram por essa experiência? Então, uma boa parte dos casais que aqui estão. Quando duas pessoas estão noivas, estão apaixonadas, o coração de ambos é nutrido, o coração de ambos é preenchido por uma certeza muito especial de que o casamento irá acontecer. Quando o noivo, ele percorre o corredor do salão, do templo, e ele se posiciona sobre o altar ou perto do altar, para onde os olhos dele miram? Será que ele fica olhando para as lâmpadas que estão acesas? Será que ele fica olhando para as paredes, para o teto? Os olhos dele ficam fixos no portão de entrada. Qual é a esperança que ele tem? Qual é a certeza? Qual é a convicção que ele tem? De que a sua noiva virá. Ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. Por mais ansioso que ele fique, e por mais que faça parte da tradição as noivas atrasarem, mas o noivo tem a certeza de que ela vem, de que ela virá. Por isso seus olhos ficam fixos desta forma. Ele espera, ansioso por ela. Contudo, embora ansioso, ele tem a certeza de que a qualquer momento ele ouvirá o som da marcha nupcial e a sua amada, linda, adornada e preparada, entrará com um sorriso que faz o seu coração bater tum-tum, acelerado. Tem alguns que ficam tão ansiosos que suam bastante, tem que estar com um lenço ali, porque um rolo de papel higiênico não seria suficiente. Tem outros que ficam inquietos, não conseguem ficar ali parados, então eles se movimentam. Mas mesmo que esta circunstância mexa com o seu coração, gere algum sentimento de ansiedade, de apreensão, mas tem algo que não pode ser tirado do seu coração, não é tirado, não é destruído, não é removido. A certeza de que a sua noiva virá. E olha que tem algumas noivas que atrasam uma, às vezes 2 horas, mas ele está lá esperando.
Ele está lá esperando. Igreja do Senhor, e todos que nos ouvem nessa noite, no que diz respeito à vida espiritual, essa situação ela é inversa. Não é o noivo que está no altar esperando. É a noiva que deve estar no altar esperando, com os olhos fixos em direção ao portão celestial, com a expectativa e a grande convicção de que o seu noivo certamente virá, de que o nosso noivo, como igreja, certamente virá. Certamente virá. Guardemos essa certeza em nosso coração. Um outro aspecto a respeito de sua vinda gloriosa é a brevidade que antecede essa vinda. Se você voltar os seus olhos novamente para os versículos 7, 10, 12 e 20, você vai encontrar essa expressão, em breve. Verso 7. Verso 10, o tempo está próximo. Verso 12, em breve. E verso 20, em breve. Você compreende o peso e todo o significado dessas expressões? Em breve, o tempo está próximo e em breve. Qual o sentimento de Deus? Com isto, Deus espera que sejamos sábios e que estejamos atentos aos sinais que antecedem a volta de seu Filho. Porque nas palavras do próprio Filho, é em breve. Em Apocalipse 22, versículo 10, está escrito as palavras do próprio Senhor. Então me disse, não celes as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Eu queria que você acompanhasse comigo agora, ainda, declarações do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 34 a 35. E fará muito bem se você gravar essa referência bíblica, marcar ela na sua Bíblia. Deixa ela registrada de forma que você possa localizá-la posteriormente. As palavras do Senhor ali são, verso 34, tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Observe nesta passagem bíblica algumas expressões que devem atrair os nossos olhares, que devem atrair o nosso coração. Eu destaquei algumas palavras e expressões aqui. A primeira delas, quando o Senhor diz, tenham cuidado. Tenham cuidado. E depois ele diz as razões
o cuidado para que vocês não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Ansiedade é o estrangulamento da alma. Ansiedade é sofrer antecipadamente por algo que poderá nem sequer acontecer. Ansiedade traz também problemas físicos e espirituais. Uma outra expressão que deve atrair o nosso olhar e o nosso coração, para que não sejamos pegos inesperadamente. E ainda, estejam sempre atentos e orem. Com que objetivo? Escapar de tudo o que está para acontecer. Escapar de tudo o que está para acontecer. Meus amados irmãos, acredito que dos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta, todos, certamente todos, têm receio ou medo de uma explosão de uma bomba atômica. Uma única estrela, quando ela chega no final de sua vida, ela produz uma explosão que todas as bombas atômicas do planeta talvez não conseguiriam atingir nenhum por cento do tamanho da explosão de uma única estrela. Obra das mãos maravilhosas do nosso Deus e Pai eterno. E em todo o universo nós temos bilhões, trilhões de estrelas. E a glória daquele que tudo isso criou é infinitamente maior. É infinitamente maior. Quando o próprio Jesus diz para termos cuidado, para que possamos escapar de tudo o que está para acontecer. Talvez o profeta Malaquias nos ajude a compreender melhor essa descrição e esta afirmação. Projete para nós o texto de Malaquias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos juntos? Vamos lá, igreja? Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará, volta, não sobrará raiz ou galho algum. É por isso que o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 10, ele diz, olha, não fiquem apavorados, não temam os homens, que podem apenas matar o corpo e não podem fazer nada contra a alma de vocês. Eu vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam antes aquele que é todo-poderoso e que pode tanto destruir o corpo, como fazer a alma perecer no inferno. Atentemos para a brevidade dessa vinda que se aproxima. Um terceiro aspecto que quero compartilhar com você nessa noite
é o sagrado dever da igreja até a sua vinda. No versículo 7, a última parte do texto nos diz: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz, ditoso, abençoado, bem-aventurado é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o homem, a mulher, o senhor e a senhora, que guarda em seu coração as palavras da profecia deste livro. O que isso significa? Aqui nós encontramos o dever sagrado da igreja. Esse dever precisa ser observado, precisa ser obedecido até essa segunda vinda gloriosa. Isto significa também que o livro de Apocalipse deve ser lido constantemente. Suas profecias devem ser observadas e guardadas por cada um de nós. Afinal de contas, só é possível guardar aquilo que nós conhecemos. Observe comigo uma contradição. Tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. E entre essas pessoas estão muitos cristãos, muitos crentes. Mas não é uma contradição ter medo de ler um livro sobre o qual o próprio autor do livro está dizendo: bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você observar comigo, Apocalipse inicia exatamente assim. Capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Deus, em sua infinita graça, infinita sabedoria, dizendo que é feliz, é abençoado, é ditoso, o crente, o cristão, que lê, que observa e que guarda em seu coração. Que guarda em seu coração. Um quarto aspecto que podemos analisar a respeito da vinda gloriosa e triunfante do Senhor é a justa recompensa na sua vinda. Se você voltar os seus olhos para o versículo 12, as palavras do próprio Senhor são estas: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sei, meus amados irmãos, que a recompensa neste mundo e deste mundo muitas vezes é parcial, incompleta ou injusta. Justos são condenados aqui, ao passo que injustos são inocentados. Pessoas que são culpadas são postas em liberdade, e outros que não têm a culpa são colocados em prisões. Porém, meus amados, com a volta de Cristo, a justiça e a recompensa terão sua plenitude. A justiça e a recompensa serão plenas, serão perfeitas, serão adornadas com joias preciosas. Observamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, pois todos nós
devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam boas, quer sejam más. E novamente, eu retomo com os irmãos o texto de Malaquias capítulo 3, e agora também leremos os versos 17 e 18. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês, a igreja, a noiva do Senhor, o povo de Deus, o corpo de Cristo, verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus de verdade e os que não o servem. Talvez alguém na sua família, talvez seja até mesmo o seu cônjuge, ou um de seus irmãos biológicos, talvez um aluno da escola, alguém da faculdade, ou até mesmo um professor, ou alguém lá do trabalho, olhe para você, ver que você é uma pessoa convertida, ver que você é um cristão de verdade, e então lhe diz, olha, você está perdendo o seu tempo. Como você é otário, como você é otária, deixando de aproveitar tudo isso que o mundo proporciona. Deixando de curtir a vida. Como você está perdendo o seu tempo? Lembre-se destas palavras fiéis e verdadeiras. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Nesse momento, está tudo uma maravilha para os ímpios que estão nas farras, que estão entregues à prostituição, que estão desfrutando da sensualidade, que estão com recursos para bancarem suas festanças, está tudo tranquilo. Mas haverá um dia em que tudo isso passará. Nas palavras do apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira carta, a partir do versículo 15, ele nos adverte. Vamos juntos, igreja? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode prosseguir. Pois tudo o que há no mundo, vamos juntos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, estou só, irmãos, vamos novamente, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Verso 17, o mundo e a sua cobiça passam, permanece para sempre, permanece para sempre, permanece para sempre. Não o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus. De quem você vai fazer a vontade? Do seu amigo? Da sua amiga? Do seu pai, que quer tirar você dos caminhos do Senhor? Da sua mãe? Do seu marido, da sua esposa? De quem você vai fazer a vontade?
Não estou dizendo com minha fala ou com esta colocação que você deva desrespeitar o seu pai, desrespeitar o seu cônjuge. O que eu estou dizendo é para que você defina quais são as suas prioridades, ou qual é a sua prioridade. E em quinto e último lugar, temos mais este aspecto a respeito da vinda gloriosa e triunfante do Senhor, que devemos atentar, que é o anseio da igreja pela sua vinda. Você sabe o que significa anseio? Anseio é mais do que desejar. Anseio é desejar algo intensamente. É desejar algo com intensidade. É desejar algo até mesmo de uma forma desesperada. No versículo 20 nós lemos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Quem falou isto? Quem falou isto, irmãos? Jesus falou isto. Aquele que dá testemunho, era ele que estava dando testemunho para João, revelando tudo para João. João então registra: aquele que dá testemunho destas coisas, o Cristo ressurreto, ele diz. E o que é que ele diz? Sim, venho em breve. Aí qual é a resposta da noiva, da igreja? Qual é a resposta da igreja? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Esta é a atitude da igreja. O Senhor disse para nós: sim, certamente venho em breve. Então a igreja tem uma resposta santa, sagrada: sim, amém. Vem, vem, Senhor Jesus, vem. Meus amados, nada na vida de uma noiva é mais precioso e mais desejado do que o seu noivo. Numa linguagem humana, quando eu estava noivo com a Isalete, se porventura tivesse, depois de Cristo, alguém mais precioso, e alguém que ela desejasse mais do que a mim, o seu noivo, eu acabaria com o noivado. E vice-versa, viu? Tem toda a liberdade para se expressar também. Quando o noivado é puro e santificado, o tempo que antecede o casamento parece uma eternidade. E tem alguns que planejam casar com 6 meses, 1 ano, e acabam antecipando, coloca aí 3 meses. Mas só faça isso se estiver preparado. Se tiver como sustentar, se tiver uma casa ou como pelo menos pagar um aluguel. Você casou, não vá morar nem com os pais da sua esposa e nem tão pouco com os pais do seu esposo. Cada um no seu quadrado. Se o noivo estiver distante dela, o seu coração lembrará dele todos os dias, e o seu desejo será de estar com ele e tê-lo para sempre. E Paulo, de uma forma maravilhosa, expressou isso. Ele expressou o seu profundo desejo
como membro do corpo de Cristo, como sendo parte integrante da noiva do Senhor. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 23, ele afirmou: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é o quê? Muito melhor. Na versão Nova Almeida atualizada, esse mesmo versículo está escrito da seguinte forma: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Meus amados, a igreja não pode desejar o seu amado noivo menos do que isso. Nós, como igreja, precisamos anseiar intensamente por sua volta e com todo o nosso coração, cheio de fé e esperança, para podermos declarar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu quero concluir fazendo a você, a mim, a todos nós, duas perguntas. Então atente agora, se você estava mexendo aí no seu smartphone, pare agora e ouça pelo menos isto. Se a última trombeta de Deus soasse exatamente agora, e o Cristo vivo manifestasse a sua glória sobre as nuvens do céu, você estaria preparado para encontrá-lo? Você estaria preparado para encontrá-lo? A segunda pergunta: o que faz você acreditar que está pronto para esse dia? O que faz você acreditar que está pronto para esse dia? Pastor, eu não perco um culto. Tem alguns demônios que não perdem um culto também. Eles estão, só não fazem participar e nem servir, nem adorar a Deus. Pastor, porque eu devolvo o meu dízimo. É o mínimo que você pode fazer como um crente para demonstrar gratidão pelas infinitas e incontáveis bênçãos que Deus tem dado a você e a mim. Pastor, eu leio a minha Bíblia. É importante ler. Mais importante que ler é obedecer o que nela está escrito. Pastor, eu faço parte de um dos ministérios da igreja. Eu espero que as suas respostas não sejam nenhuma destas, para assegurar que você está preparado, que você está pronto para esse dia. Mas que a sua resposta convicta seja: pastor, eu estou preparado, porque o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho dele. Pastor, eu estou preparado e eu estou pronto, porque eu tenho me esforçado a cada dia, pela ação do Espírito Santo em minha vida, para rejeitar o pecado e procurar viver em santidade. Pastor, eu me sinto pronto e preparado, porque tenho liberado perdão, porque tenho aprendido a amar por meio do dom de Cristo em minha vida. Pastor, eu estou pronto, me sinto preparado, porque tenho plena certeza
de que eu fui resgatado das trevas e trazido para a maravilhosa luz. E o Espírito Santo de Cristo habita em mim. E isso me faz sentir toda a segurança de que estou preparado. Vamos orar.